No vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre por que estudar a Bíblia. E nós vimos que nós não estudamos a Bíblia por motivos fúteis ou de mero conhecimento teórico, mas nós estudamos a Bíblia porque a Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala de nós, a Bíblia fala da realidade em que nós habitamos, a realidade em que nós vivemos. A Bíblia fala sobre salvação, sobre perdão, sobre reconciliação do nosso relacionamento com Deus, reconciliação entre nós e Deus, entre o universo criado e o Criador. A Bíblia fala a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida à luz dessas coisas, de forma que Deus se agrada. A Bíblia fala a respeito do nosso objetivo de vida e do porquê ainda estamos aqui nesse mundo, porque Deus ainda não nos tirou daqui. E a Bíblia fala também sobre como nós distinguimos entre o que é falso e o que é verdadeiro, entre falsas mensagens e verdadeiras mensagens. Uma vez tendo recapitulado isso, a gente passa para um segundo passo. Então, como é que a gente encara o texto bíblico? Como é que eu olho para o texto bíblico? E aí eu chamo uma figura famosa de um teólogo chamado João Calvino, que diz, ele cunhou uma expressão, tá, em latim, quando a gente trata do texto bíblico, que é a expressão orare et labutare. Orare, orar, et labutare, labutar. Então, orar e labutar. Por que essas duas coisas, orar e labutar? Basicamente porque existem duas tendências muito básicas quando a gente fala da leitura da Bíblia. Existem aqueles que vão olhar para a Bíblia como um livro meramente espiritual, tá? Então eu não preciso ter um olhar técnico, eu não preciso ter um olhar interpretativo e tal. Eu devo olhar para a Bíblia como algo espiritual. Então essas pessoas por vezes abrem lá em qualquer texto, leem um versículo absolutamente fora de contexto, porque se trata apenas de uma questão espiritual e já fazem uma transposição direta de significado do texto para a sua vida, né? O que esse texto está me dizendo agora à luz das minhas circunstâncias. Ou às vezes nem isso, as pessoas não leem a Bíblia em casa, chegam nos templos religiosos, abrem, apontam e tentam fazer uma explanação a respeito do que Deus está falando ali sem um estudo prévio. Tá? Então são pessoas que olham para a Bíblia apenas com um aspecto espiritual em mente. É apenas um livro espiritual e é assim que deve ser encarado. E existe o outro lado, que acaba olhando só para o lado técnico, humano do texto bíblico. Se esquece de que é Deus se revelando, de que é o Espírito Santo falando por meio do texto. São pessoas que olham para o texto de uma forma absolutamente técnica, às vezes até nem creem mais em milagre, ficam tentando explicar os milagres cientificamente, enfim, ficam apontando possíveis contradições à luz disso, daquilo, etc. e tal, e tratam o texto apenas como uma composição humana, e não como algo espiritual, como Deus se revelando por meio do texto. E aí João Calvino propõe essa expressão, né, orar e labutar. Por quê? Porque é um livro tanto espiritual, e por isso nós oramos, nós cremos que o Espírito Santo fala por meio do texto, mas nós não deixamos de labutar também. Nós labutamos, nós trabalhamos intensamente a fim de entender bem o texto. Tá? E aí, para nós irmos para o texto com essa intenção que João Calvino nos ensina, e que eu acredito que está correta, nós precisamos pensar em algumas coisas, né? Algumas atitudes da nossa parte que acabam colaborando para que a gente enxergue o texto dessa forma, como algo espiritual e técnico, humano, ao mesmo tempo que carece de interpretação. A primeira ação da nossa parte, óbvio, tem a questão da oração, vou colocar também, mas uma disposição de dedicação. Então, o que é uma pessoa dedicada? Você pensa uma pessoa, por exemplo, que vai começar a correr, uma pessoa dedicada nesse tipo de esporte. Ela provavelmente não vai sair correndo com chinelo havaiana, tá? Ela não vai pegar uma calça jeans para praticar esse esporte. Se ela realmente for dedicada, ela não vai comer sei lá, 1 quilo de brigadeiro antes de fazer essa corrida. Ela não vai correr sem se hidratar primeiro. Então, o que ela vai fazer normalmente? Ela vai se preparar, ela vai vestir uma roupa adequada, um calçado adequado, vai se alimentar de forma adequada, vai procurar referências nesse esporte para que ela possa olhar e entender e aprender, às vezes até imitar, porque ela enxerga como referência.
e ela vai buscar se informar sobre isso para saber como fazer corretamente, vai separar dias e horários específicos para correr, tá? Ela não vai correr só quando der, porque é uma pessoa dedicada. Então, dedicação é uma palavra importante, é uma disposição que nós devemos ter, de nos dedicarmos. Tá? Então, não tem como ler a Bíblia orando e labutando sem que nós nos dediquemos a isso. Tá? Então, a dedicação ela acaba vindo como um pressuposto. Tá? Eu preciso me dedicar para que isso aconteça. Isso inclui escolher horário, tornar isso um compromisso diário na sua vida, escolher, de repente, livros que possam te ajudar, escolher autores, pessoas, intérpretes da Bíblia de confiança que possam servir como inspiração, como exemplo, como guias, como professores. Então, separar tempo de oração, por isso. Né? Então, a dedicação ela é uma palavra importante. E aí a gente vem para a questão da oração, por exemplo. Por exemplo, não, que é um dos pontos. Uma vez que a dedicação, agora eu não posso me esquecer de que se trata da revelação divina. É um texto por meio do qual Deus se revela. E o Espírito Santo que habita em mim, que me ajuda a enxergar esse texto, que me ajuda a ler o texto. Certo? Então, eu não posso perder isso de vista. Eu preciso me dedicar nesse sentido de orar, tá? E a oração, ela acaba revelando algumas coisas. Vou falar duas. Tá? A oração revela dependência. Então, eu me aproximo do texto bíblico não com arrogância, tá? Mas com humildade, dependendo de Deus e da ação do Espírito Santo para entender o texto. Então, por isso eu oro, pedindo que o Espírito me guie, que o Espírito me ajude. E a oração, ela também vai revelar fé. Tá? Então, quando eu oro a Deus, eu estou expressando a minha fé de que eu creio que Ele se revela por meio do texto. Tá? Quando eu não oro, é como se eu não cresce nisso. Tá? Então, a oração revela fé. E a fé, ela acaba se desdobrando numa outra palavrinha, que é a palavrinha obediência. Tá? Quem crê de fato, obedece. Então eu vou para o texto bíblico com disposição, tá? E aí eu oro, pedindo para que Deus me abençoe, o Espírito Santo me guie. E essa oração, ela vem acompanhada de fé, que acaba se desdobrando em obediência. É a mesma coisa, falar, eu creio piamente que se eu comer melhor, eu vou ter uma boa saúde. Não adianta apenas eu dizer que creio nisso se eu não fizer. Tá? Então, se eu não estou fazendo, ou é porque eu não creio, ou é porque eu não quero. Tá? E aí a gente precisa trabalhar a questão da disposição, da oração, em conjunto com a fé e com a obediência. Agora, esse é o lado mais espiritual da coisa. Tá? Eu me dedico, eu oro, eu tenho fé que o texto é inspirado, que Deus fala por meio dele, se revela por meio dele, a ação do Espírito Santo. Por isso, eu deposito minha fé nisso e essa fé vai se desdobrar em obediência ao texto. Tá? Isso tudo, para mim, é uma questão mais espiritual mesmo. Agora, além dessa parte de se dedicar em oração, etc. e tal, existe um outro lado da dedicação, que é a questão da labuta. Então, orare et labutare. Orar e labutar. E essa parte de labuta, ela acaba dando bastante trabalho. Por quê? Quer dizer, estou falando aqui bastante trabalho, mas é algo que, se for feito como trabalho de formiguinha e trabalho aos poucos, é um trabalho ao longo da vida. Muitos de vocês já frequentam a igreja e são cristãos há muito tempo. Então, essa terceira parte, que é a parte da labuta, ela vai acontecendo de forma orgânica e também à medida que a gente se dedica. Tá? Que é o trabalho árduo da interpretação. O que eu preciso entender quando eu vou para o texto bíblico? Que não se trata apenas de um texto espiritual, mas Deus usou pessoas, homens, mulheres que viveram num período do tempo, num determinado espaço geográfico, falavam línguas às vezes diferentes, um autor do outro, viveram em períodos históricos diferentes, escreveram a públicos diferentes. E se eu quero entender
de forma mais profunda e adequada ao que o texto diz, é interessante que eu comece a criar um repertório com o passar do tempo na igreja para que eu consiga entender o que o texto está falando. Tá? Então, alguns exemplos básicos, porque daí esse vai ser o assunto do terceiro vídeo. Tá? Mas algumas questões bem básicas dessa labuta. Eu preciso saber diferenciar, por exemplo, que um texto foi escrito lá no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados, que é chamado de Pentateuco, que você tem narrativas, leis, etc., de um período bem inicial ali. Eu preciso saber diferenciar isso de uma carta do apóstolo Paulo no Novo Testamento, mais de 1000 anos depois, um outro contexto, um outro público-alvo, uma outra língua. Eu preciso entender que existe essa diferença quando eu vou para o texto, tá? E aí, para entender que existe essa diferença, eu preciso estudar, eu preciso labutar, tá? Então, eu preciso, por exemplo, ler, às vezes, a carta inteira e não só um pedacinho dela. Se eu estou lendo, por exemplo, o livro de Provérbios, por que não ler só o livro de Provérbios até eu acabar o livro? Afinal de contas, ninguém pega um livro para ler só um pedaço normalmente. Tá? Às vezes, sim, se for um livro de consulta. Agora, se eu quero entender mesmo o autor do livro, a mensagem do livro, eu leio o livro inteiro. Tá? Então, por que não fazer isso? Por que não buscar informações sobre o autor, sobre o público-alvo? Tá? Algumas, de repente, buscar um dicionário típico para aquele tipo de literatura, para entender melhor o significado de algumas palavras. Tá? Por que não fazer isso? Por que não procurar pessoas de confiança que dedicam suas vidas para o estudo desse tipo de texto para aprender algumas coisas com essa pessoa? Certo? Ainda mais hoje que a gente tem internet, que a gente tem acesso tão fácil a tantos livros. Né? Então, essa segunda parte do estudo do texto, que envolve a parte mais de trabalho mesmo, é basicamente sobre isso. Tá? É sobre saber identificar que tipo de texto é e saber interpretar aquele texto. Porque além de ser um livro espiritual, divino, Deus se revelando, Deus escolheu pessoas que viveram num contexto específico, que falavam uma língua específica, viviam num contexto geográfico específico, escreveram a um público específico, e Deus usa aquilo para mim, se comunica comigo através dessa situação toda. Tá? Mas é legal, é importante, na verdade é imprescindível que conforme o tempo vá passando, eu vá ganhando conhecimento e vá conseguindo fazer essas distinções para interpretar bem o texto. E aí no próximo vídeo eu vou explicar algumas das ferramentas que nós podemos utilizar para fazer isso, beleza? Então espero que isso tenha te ajudado e assista o próximo também.